Ele é missionário da junta e hoje vai estar falando um pouco desse trabalho que ele faz aqui para cada um de nós, né? Para que a gente possa ouvir, possa aprender um pouco de como é feito esse trabalho, como a junta sustenta esse trabalho que é tão importante de capelania prisional. Então, pastor Dário, pedimos que o senhor esteja lhe usando nesse momento. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz esteja com todos, amém? Como o pastor Victor ou Vitor? Isso. Já mencionou meu nome, né? Dário Sabino. Eu sou missionário de vocês, né? Missionário da Junta de Missões Nacionais. É o povo batista do Brasil e do mundo que sustenta esses 1.200 missionários que temos hoje na Junta de Missões Nacionais. Os irmãos têm ideia de quantos missionários hoje atuam em capelania prisional no Brasil? Efetivos. Dos 1.200 missionários, quantos missionários hoje temos de capelania prisional? Os irmãos têm ideia? Desses 1.200 que temos, esses 1.200 são efetivos, né? Não são os missionários voluntários, não. É os missionários que a Junta de Missões Nacionais sustenta. Meus irmãos, temos um desafio muito grande no nosso Brasil. Desses 1.200, apenas 3 trabalham com capelania prisional. E quando eu falo 3, eu e minha esposa, é 2. Aí só sobra mais um, o pastor Luiz Carlos, que toma de conta ali do sul do país, né? Paraná, São Paulo, Santa Catarina e um pouco ali do centro do nosso país. Aí eu fiquei com o Nordeste e ainda ajudo o Norte do Brasil, né? Hoje eu estou coordenador da área de capelania prisional no Nordeste. A minha missão é fazer a campanha de missões nacionais aqui no estado de Alagoas. Mas eu tenho uma missão aqui nesse estado esse mês. É deixar o trabalho de capelania prisional funcionando. Amém? Posso contar com as suas orações? Para que a gente avance nesse campo? Eu já sondei, né? Segunda-feira eu tenho uma reunião na Secretaria de Segurança do Estado, mas eu já sondei e não tem igreja batista trabalhando dentro do presídio. E essa é a minha função. Chegar na igreja, desafiar a igreja, treinar esses voluntários, fazer a ponte com o diretor do presídio e a igreja local fazer o trabalho. Eu preciso de um líder para tomar de conta desse grupo. Que os irmãos estejam orando para esse sentido, né, para que esse mês a gente levante essas pessoas, cadastre essas pessoas e a gente comece a trabalhar dentro do presídio. Meus irmãos, eu era plantador de igrejas, né, estou há 13 anos na Junta de Missões Nacionais, era plantador de igreja, mas Deus me chamou para essa área. A minha família tem um comércio grande e eu deixei tudo para seguir para a missão. Cheguei para o meu pastor e disse, eu vou para o campo. O pastor do pastor Alain, pastor Alaná, na época era o meu pastor. Ele usa um fundo de garrafa que quando ele cresce os olhos assim, nossa, meus irmãos, você tem até medo. Se você está doido, você vai deixar o seu trabalho? Eu disse, vou, pastor. Deus está me chamando para o campo. Mas você vai viver de quê? Você não tem conhecido nessa cidade que você vai abrir trabalho? Não tem igreja batista lá? A igreja aqui não está com condições de sustentar você. Eu disse, pastor, Deus está me chamando e eu vou. Há consequências, meus irmãos, quando a gente recebe um chamado de Deus e a gente não atende. Eu lembro de Jonas.
quando ele recebeu o seu chamado e desobedeceu e teve consequências. Tem alguns slides aí. Essa minha família linda igual a essa, só tem essa, certo? Daniel, hoje Daniel serve na Marinha, né? Meu Deus do céu, meu filho prende fisicamente e eu salto espiritualmente, certo? Meu filho Daniel, minha filha Daniele, esses dois filhos não moram mais comigo hoje, e a minha esposa Pamela e o nosso pequeno Davi, né? Davi só tem 10 anos, viu? Mas, nossa, já está quase o tamanho da mãe, no pescoço do pai já. Essa é a minha família, meus irmãos. Eu amo fazer missão. Eu amo quando eu viajo nas promoções missionárias. Mas pensa num negócio difícil, você ficar longe da sua família. E esse período vai ser o mais longo que eu passei fora de casa, né? Vai ser 38 dias aqui, ainda desço em São Paulo para voltar para casa. Ao total vai ser 44 dias fora de casa, né? Que o Senhor esteja abençoando a minha família lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. Terra do sal, do petróleo e um sol para qualquer um, né? Tem um sol para cada um lá em Mossoró, muito quente. Passa aí, meu irmão. Eu quero trazer alguns dados, primeiramente, da capelania prisional. Deixa eu ficar aqui acompanhando, para não ficar, meu pescoço ficar torto. Temos no mundo hoje, o nosso país é o terceiro país mais populoso na área de prisional. Se a gente fosse pegar a proporção de habitantes, o Brasil seria o primeiro lugar em população carcerária. E eu fico vendo, meus irmãos, o que é que a igreja tem feito para aquelas pessoas. E o texto que a gente vai ler daqui a pouco vai falar sobre isso. Não sou eu e nem você que vai julgar aquelas pessoas. Nem eu e nem você é melhor do que aquelas pessoas que estão lá dentro. Talvez alguns dos meninos aqui da Cristolândia vá se comparar algumas pessoas que a gente vai falar aqui. Mas que essas pessoas são especiais para Deus. São criaturas de Deus. Eu queria fazer uma pergunta aqui e gostaria que vocês fossem sinceros nas suas respostas. Alguém já matou alguém aqui? Levante a mão. Se tem algum policial hoje aqui, hoje vai ser perdoado. Ninguém vai ser preso hoje. Alguém já matou alguém aqui? Não? Eu vou reformular a pergunta, pastor. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Levante a mão, dê um sinal aí. Quem foi que matou Jesus? E não são todas as pessoas não, viu? Parece que tem alguns que não matou Jesus. Como se o meu pecado e o pecado daquela outra pessoa fosse diferente. Pecado é pecado. Você mentiu ou matou, para Deus é a mesma coisa. E a gente quer julgar o pecado. Pastor Vitor, eu fico me deparando com aquele texto lá de Malaquias, quando diz assim: roubai nos dízimos e nas ofertas. Quem rouba é o quê? Quem rouba é o quê? Quem mata é o quê? A gente está inserido nisso. Às vezes a gente não rouba o dízimo, mas rouba o tempo de Deus. Qual é o tempo que você está dando para Deus? O que é que eu e você está fazendo para Deus? Eu sou contador de formação. Eu tinha um sonho na minha vida. Mas Deus tinha outro sonho para mim.
terceiro país mais, volta aí, meu irmão, terceiro país mais populoso na área de carcerária, né? Hoje temos aí, em média, de 867 mil presos atrás das grades. Isso, o número só aumenta, né? Em torno de 8,3 por ano. Imagina aí, no próximo ano vai ter mais 80 mil presos dentro do presídio. E tem aí uma estatística que daqui para 2026 vai ter 1,5 milhão de presos. Com esse negócio de tornozeleira, muita gente saiu do presídio. Não tem lugar para colocar esse povo. Eu lembro de uma palavra, não quero aqui falar de partido, mas eu lembro de uma palavra de Temer que dizia assim, a gente devia investir em educação, mas hoje o Brasil tem que construir presídio. Tem países que estão fechando presídio porque não tem preso. E aqui não, a gente está precisando de construir presídio, porque tem muito preso. Eu já peguei cela de 3x3 com 40 pessoas. Imagine você, depois faça aí essa logística. Você pegue 40 pessoas e bota num espaço de 3x3. Como é que esse povo vai dormir? Não, eles não dormem, eles cochilam um em cima do outro. O sistema carcerário do Brasil, meus irmãos, é um sistema caótico. Mas é um sistema que, quando eu entro lá, eu me sinto à vontade. Não tem lugar mais seguro para você do que o lugar que Deus lhe escolheu para estar. Esse é o lugar mais seguro para você. Eu já fui assaltado no meio da rua. Levaram meu carro, minha aliança, minha carteira, meu celular. Pediram para levantar a mão para cima e não olhar para trás. E assim eu fiz, entreguei tudo. E mais na frente ainda estava de mão para cima, um pessoal lá da calçada disse, eles já foram. Mas eu continuei de mão para cima, louvando a Deus. Porque eles não fizeram nada comigo. E quando eu via aqueles rapazes, que eu acredito que dos 4, um ficou no carro, 3 desceu armado, era tudo criança. E eu não consegui ter raiva daquelas pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Eles não conhecem a Deus. A gente tem uma solução para o problema. Qual é o problema? O problema é o pecado. E o pecado, meus irmãos, está cada um dentro de nós. Não é porque a gente está na igreja, a gente deixou de pecar. A solução é Jesus Cristo. A solução para aquelas pessoas que estão dentro do presídio é Jesus Cristo. Olha só a quantidade. Pessoas privadas de liberdade. Hoje a estatística, né? Isso, dezembro de 2022. 832 mil. Só atrás das grades. 346 mil penas alternativas no Brasil. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que foi roubar um supermercado, não tinha antecedentes criminais, o juiz vai e coloca aquela pessoa para pagar uma pena alternativa. Vai fazer um bem num prédio público, vai varrer uma praça, vai fazer alguma coisa, mas essa pessoa não vai para dentro do presídio. Aí imagina, essas 346 mil pessoas dentro do presídio, somando com essas aí, 832 mil. Se a gente tivesse a calculadora, né? 341 mandados de prisão em aberto. Essas pessoas estão foragidas. Imagine se a polícia de um dia para o outro consiga prender essas pessoas e coloque também dentro do presídio. Aí você vê 25 mil foragidos que já foram presos e hoje estão foragidos. 35 mil crianças e adolescentes hoje estão privadas de liberdade. Muita gente diz assim, a criança não é preso.
eu já vi criança preso. Já vi criança, o cara fez 18 anos e eu já vi dentro do presídio. Faz 11 anos que eu estou no sistema prisional. É um canto que eu amo de estar. Eu tenho plena convicção que Deus me chamou para esse ministério. Era um sonho. Hoje, setembro, a gente está terminando, faz 4 meses que a gente está com treinamento online para a capelania prisional, para voluntários. Aí o pastor falando aqui, se esse treinamento que você dá, não, o treinamento é uma noite. E a gente está querendo outra igreja, a gente já tem uma igreja agendada, se não me engano, é 8 ou é 7 de outubro. E a gente está querendo outra igreja para fazer outro treinamento nos meados de setembro. Exatamente para treinar essas pessoas. A gente treina, a gente dá as orientações necessárias, mas a pessoa depois tem que fazer um curso mais profundo. Um treinamento mais profundo, para saber como funciona o sistema. Mas a gente tem todos os passos, se Deus chamou você para trabalhar dentro do presídio. A princípio, meus irmãos, não vai ocupar seu tempo. É uma vez por mês. Uma vez por mês. Tem presídios muito bons que vai abrir a porta 2 vezes por mês. Mas é uma vez por mês que você vai ali dentro para falar do amor de Jesus. Quando eu estou em Mossoró, eu vou para as unidades em Mossoró. Hoje tem 6 presídios em Mossoró. 2 de menores infratores, que é o socioeducativo hoje, e 4 de homens e mulheres. E graças a Deus, a igreja está dentro de todos eles. Hoje temos 5 presídios federais no Brasil. Mossoró é um deles. Na época, trocaram a política, trocou a refinaria, que era para ser em Mossoró, e botaram a refinaria para Pernambuco, e o presídio era para ser em Pernambuco e botaram para Mossoró. Eu disse, não foi política não, foi Deus que quis assim. A gente tem acompanhado aqueles presos federais, aonde ele vai, porque o preso federal ele não fica num presídio só, ele vai nos 5 presídios do Brasil. Ele fica fazendo rodízio. Ele passa um tempo num e depois vai para outro, para aquela pessoa não criar vínculo, nem com o policial penal federal, nem com os amigos ali ao redor. Ele fica indo para outros presídios. E a gente consegue passar a palavra de Deus para todos eles. E os 5 presídios federais hoje também têm trabalho batista. Glória a Deus por isso. Passa aí essa imagem, meu irmão. E chega no texto, mas eu não queria ler só esse texto com vocês. Eu queria ler a partir do 10. João, capítulo 3, a partir do 10. Se puder projetar, o 10 até o 19. 3, 10 a 19. Podemos ficar sentados como estão. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. E lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vão crer de lhe falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu e não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E vem o texto
base, né, da nossa campanha de missões nacionais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque em suas obras eram más. Que Deus possa aplicar, meus irmãos, essa porção da palavra de Deus nos nossos corações. Eu me deparo com esse texto, meus irmãos, e fico imaginando que amor é esse que o nosso Jesus teve por cada um de nós. Eu não sei quantos aqui conhecem o missionário Maílson. Maílson está fazendo promoção na região da minha cidade, de Mossoró. Maílson, ele passou 22 anos sendo traficante. 22 anos sendo traficante. O rapaz ganhava em média de 8 mil por semana no tráfico. Ele já dirigia alguns bairros da Bahia no tráfico. E a polícia nunca conseguiu pegar ele, porque ele não dormia em casa. Ele não vivia em casa. Ele trabalhava durante o dia e a tarde, e à noite ele ia se esconder dentro do mato. E meus irmãos, e uma igrejinha, aquela igrejinha que a gente não dá valor, aquela igrejinha com 3, 4 pessoas, mas aquela igrejinha, meus irmãos, ele botava uma caixa de som para fora, que o som ecoava para a floresta onde ele estava escondido, e Maílson teve um encontro com Jesus através de uma caixa de som. Ele disse, eu vou procurar esse Jesus. E o líder do tráfico dá uma proposta para ele, disse, você vai ficar com esse Jesus? Eu vou aumentar seu salário de 8 mil para 35 mil por semana. Esse muito mais o meu Jesus vai me dar. O cara tinha carro, tinha sítio, tinha tudo. Ele deixou tudo, nem a roupa pegou, para seguir esse Jesus. A solução, meus irmãos, para o meu pecado e para o seu pecado, é Jesus Cristo. O mundo, o Brasil, não tem projeto dentro das unidades prisionais, a não ser Jesus para restaurar aquelas pessoas. Eu amo o projeto Cristolândia. Esses amarelinhos aí está em minhas orações. É praticamente o mesmo público, só está solto. Mas na rua tem de tudo. Só está solto. Aquelas pessoas, meus irmãos, dentro do presídio, eles precisam ouvir da palavra de Deus. Só esse amor de Jesus é que pode transformar a vida daquelas pessoas. Você crê que um Luiz Fernando da Costa, ele possa ter um encontro com Jesus? Vocês sabem quem é Luiz Fernando da Costa? O conhecido Uberamar. Vocês creem que essa pessoa possa ter um encontro com Jesus? Alguém pensa ao contrário? Meus irmãos, se eu disser que ele não consiga ter um encontro com Jesus, eu vou dizer que Jesus não tem poder para salvar a vida dele. A gente tem acompanhado Luiz Fernando da Costa.
Luiz Fernando da Costa, ele terminou teologia dentro do presídio. E muitas pessoas perguntam assim, mas ele se converteu? Ainda não. Ainda não. Passei 2 anos acompanhando o Luiz Fernando. Uma das últimas entrevistas que ele deu, ele disse assim, eu quero mudar. A gente sabendo quem era, se ele quer mudar, eu acredito que é para melhor. Foi fácil você entregar sua vida a Jesus? Foi fácil, meu irmão? Minha irmã? Analise aí, foi fácil você entregar sua vida a Jesus? Parece que no dia da nossa decisão, para entregar nossa vida a Jesus, o nosso braço pesa 1 tonelada. A gente não consegue levantar. É a briga espiritual dentro de cada um de nós. Imagine, meus irmãos, aquela pessoa, na pessoa de Luiz Fernando, deixar tudo para seguir a Jesus. Eu me coloco no lugar dele. Não é fácil. Não é fácil. O sistema do nosso país, 30 anos, que a pessoa pode ficar preso. Luiz Fernando falta só 12. Está 18 anos dentro do sistema prisional federal. E o que é que vai ser do nosso país daqui a 30 anos? Se a igreja cruzar os braços para esse povo que está dentro do presídio, eu não sei o que vai ser da nossa nação daqui a 30 anos. Se eles não saírem com Jesus. Quem vai pagar o preço é o meu neto, o seu filho. Se a igreja cruzar os braços. Não sou eu que vai julgar. Mas muitos que estão dentro da igreja querem julgar essas pessoas. O texto diz que nem Jesus veio para julgar. Quem vai julgar é Deus lá no céu. Dependendo da sua atitude aqui na terra, tem uma solução. Tem uma solução para aquelas vidas que estão lá dentro. Se eu fosse falar, meus irmãos, de pessoas que testemunharam, entregaram sua vida dentro do presídio, a gente ia rolar dias e dias aqui, do que Deus tem feito dentro dos presídios. Não sou eu não. Eu falo como Moisés. Senhor, eu? Não, Senhor, eu não sei nem falar direito. Chame outro. Como eu já falei, eu sou contador de formação e o meu sonho era ser engenheiro de computação. Eu amo computação. Sei fazer algumas coisas. Mas Deus me chamou para outra coisa. Uma obra, meus irmãos, muito especial. Muito especial. Como eu mencionei que eu fui assaltado, dentro do presídio eu nunca fui assaltado. Dentro do presídio nunca me botaram uma arma na cabeça. Dentro do presídio, meus irmãos, não é a minha pessoa, mas quando a igreja do Senhor entra dentro do presídio, eles respeitam. Eles respeitam. Vou mostrar aí uma foto. Quando o meu pastor foi batizar, essa do lado, a foto minha do lado direito, né? Do lado direito. Esse de branco é o meu pastor que está batizando. E quando ele foi a primeira vez dentro do presídio fazer esse batismo, ele disse assim: pastor, eu nunca vi isso. Aqueles 400 homens naquele pavilhão, louvando a Deus. Que negócio é esse, pastor?
Eu disse, pastor, você não viu nada. Quando esses homens e mulheres começam a cantar aqui dentro, eu só penso na cena de Paulo e Silas. Essas celas vão abrir. Esse negócio aqui vai cair. A reverência, meus irmãos, que eles têm com Deus. Não acontece aqui na Igreja do Farol. O celular não toca, né? O povo não fica olhando no zap, né? Não fica fazendo compra. Eu tive uma reunião em Curitiba com o promotor Deltran? É? Esse mesmo. Ele é um homem perseguido. Quando eu tive uma reunião com ele, e ele nos deu uma orientação, né? Não fale besteira no celular, porque o seu celular é grampeado. E às vezes a pessoa fica tirando chacota da nossa vida. Some, vai arrumar um trabalho. Negócio de falar para bandido. E às vezes nem a minha família entende. Porque eu estou trabalhando nisso. Vocês só vão entender quando vocês entregar a sua vida a Jesus. Quando vocês entenderem o que é um chamado de Deus. Esse rapaz que eu estou abraçando, ele era líder de uma cidade lá do Rio Grande do Norte. De um comando aí que não precisa citar o nome. E quando eu vejo, meus irmãos, essas pessoas entregando a vida a Jesus e professando a sua fé e querendo ser uma nova criatura, é exatamente o que diz lá em 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas, e eis que vão surgir coisas novas. Foi assim comigo, foi assim com você. Quem era eu e você? Aquelas pessoas, meus irmãos, têm que ter uma oportunidade para ouvir de Jesus. Se a gente quer um país melhor, se a gente quer um Brasil e um mundo melhor, eu e você tem que fazer a sua parte, a nossa parte. Será se eu e você tem compartilhado esse amor que Jesus tem por cada um de nós? Como era para ser compartilhado? Uma conta básica, hoje o IBGE diz que somos 45 milhões de evangélicos. Essa conta aí, se a gente fizesse o nosso papel de ganhar uma vida por ano, 3 anos o Brasil todo já era atingido. E por que isso não acontece? Porque não estamos fazendo a nossa parte. Se a gente ganhasse uma vida por ano, 40 milhões, no outro ano já seria 80, no outro ano já seria 160, no outro ano já seria 320, já parou. Porque eu e você não está fazendo a nossa parte. De compartilhar esse amor, é uma alma por ano. Somos 3 missionários da Junta de Missões Nacionais. Mas temos mais de 500 voluntários no Brasil trabalhando dentro do sistema prisional. E pessoas têm entregue as suas vidas a Jesus. Pessoas têm sido lavadas e remidas no sangue de Jesus. Dentro do presídio. A gente, quando dá o curso de capelania prisional, a gente diz assim: você só pode entrar com a Bíblia e sair com as bênçãos de Deus. É só entrar com a palavra.
Mas aqui fora também, meus irmãos. É vida na vida, o seu vizinho, o seu familiar, a sua casa. Aquele vizinho de apartamento, de condomínio, que é muito difícil uma pessoa de fora entrar. Você lá é a luz. Deixa essa luz brilhar. Passei essa outra foto de lado. A minha esposa ali, algumas meninas da equipe. Eu coloquei essa foto aí para falar a do meio. Né? Essa menina do meio. Ela passou 20 anos na rua, usuária de droga. Já tinha ido para várias casas de tratamento, né? Vamos dizer assim, uma Cristolândia, já tinha ido para várias casas de Cristolândia e sempre fugia. Não é fácil. Esses meninos de amarelinho já são vitoriosos por estar aqui. Amém, meus irmãos? Só por eles estar aqui, eles já são vitoriosos. Porque eles deram um passo muito importante. É o querer. Se a pessoa não quiser, não adianta aprender na Cristolândia. Eles vão fugir. Eles têm que querer essa solução para a vida deles. Essa menina passou 20 anos fugindo, acabando o que era da família. E sabe qual foi o pedido que ela fez para que ela parasse de ser usuária de droga? Ela fez um pedido a Deus para ser presa. Senhor, faça alguma coisa para que eu seja presa, para que eu pare de fumar. E faz 5 anos que essa menina está no presídio. 5 anos que ela não toca em droga. E mês passado, essa foto, a gente teve esse prazer de batizar essa jovem. Era líder de bairro também. Meus irmãos, a nossa esperança é em Cristo Jesus. A nossa solução é em Cristo Jesus. Passa aí a outra foto, por favor, meu irmão. Estava lá de preto na outra foto. No ano passado, a gente batizou 65 pessoas só em Mossoró. Esse ano já batizamos 16. Esses 65 anos foi um reflexo da pandemia. A gente estava sem entrar, mas a palavra de Deus estava entrando, porque a gente colocou uma caixa de som em cada presídio e a gente mandava o áudio com a pregação, com a oração e o louvor. Mandava o áudio para o e-mail do presídio. Obrigado, meu irmão. E os policiais penais copiavam para o pendrive e colocavam nas caixas de som. E isso deu um reflexo muito maior do que o nosso trabalho que a gente fazia uma vez por mês. Porque toda semana eles estavam ouvindo da palavra de Deus. E aí o reflexo desses 65 pessoas batizadas no ano passado. Em novembro, quando eu voltar, vamos ter outro batismo no pavilhão muito maior do que esse que a gente batizou. Quer dizer, com certeza vai ser mais pessoas descendo ali as águas, né, confirmando o que ele já fez, porque o batismo não salva ninguém. Esse jovem aí é o Patrick Salgado, meus irmãos. Ele foi chefe do Vidigal no Rio de Janeiro. Acima dele só o cabeça. Não tem problema nenhum ser divulgado nas redes sociais. Eu tenho direitos autorais de cada foto de preso que eu bato. A gente tem direitos autorais assinados por eles. Quer dizer, não tem problema nenhum de estar nas redes sociais. Esse Patrick, meus irmãos, ele era chefe do Vidigal, ele tinha 50 seguranças trabalhando para ele. Só chegava perto dele as pessoas que eram da alta,
né? Se fosse comprar muita droga, aí tinha que ser com ele. Mas coisa pequena era com os que eles lideravam. E fizeram uma armadilha para que Patrick caísse. Eu já conhecia Patrick de Catanduvas. Catanduvas é um presídio federal, uma cidade do Paraná, e tem um presídio federal lá. Eu já conhecia Patrick de lá, e quando Patrick foi transferido para Mossoró, a gente continuou o trabalho, e um dia Patrick entregou a sua vida a Jesus. Patrick, meus irmãos, ele tinha 178 anos de cadeia. Encontrou uma brecha na lei, 20 anos de bom comportamento, saiu. Hoje, Patrick, ele é pastor da Assembleia de Deus. Não é religião. Eu lendo esse texto aqui de João 3, e Nicodemos preso na religião, mas não tinha o novo nascimento. Às vezes a gente fica preso na religião, mas quem salva é Jesus. E eu não prego placa de igreja. Eu sou da Igreja Batista, eu congrego na Igreja Batista, sigo os princípios da Igreja Batista, mas, meu irmão, se ele sair da cadeia e for para a Assembleia, se for para a Presbiteriana, se for para... Amém por isso. Se ele seguir a Jesus, amém por isso. Seguir a Jesus. Ter princípios cristãos. Lembro, ele mesmo fala no seu testemunho, Patrick. Um dia ele estava pregando, ele prega para cruzadas evangelísticas, em pleno Rio de Janeiro. Quando ele disse, pastor, eu estou me mudando para o Rio de Janeiro, meu coração fechou. Eu disse, meu Deus do céu, acabou com tudo que a gente fez. Vai voltar para o Rio de Janeiro. Eu disse, pastor, a minha família precisa ouvir desse Jesus. Patrick tem 11 filhos. Presídio era um negócio bom para fazer menino. 11 filhos. Patrick nunca trabalhou um mês sequer de carteira assinada. Era tudo no crime. Muita gente pensa que preso recebe do governo. Para um preso receber do governo, ele tem que trabalhar no mínimo 3 anos seguidos, pagando INSS, para poder receber do governo. E se Patrick tivesse feito isso, ele ia receber um salário muito bom, porque também depende de cada filho. Tem 11 filhos, mas nunca recebeu um centavo do governo nos 20 anos que esteve preso. E Patrick pregando no trio, quando ele desceu do trio, um rapaz chegou para ele e disse, eu vim lhe matar. E Patrick se virou para esse rapaz e disse, eu vou para o céu. E você, para onde vai? Meus irmãos, tem pregação que não tem coisa melhor do que você dizer quem era e o que Jesus fez na sua vida. Tem pregação melhor do que aquele do cego? Eu sei que antes eu não via, mas agora eu vejo. Tem pregação melhor do que essa? Do que você dizer quem era antes e o que Deus fez na sua vida? Não tem pregação. Patrick, meus irmãos, hoje a gente tem muitas ferramentas para falar do amor de Jesus. Muitas ferramentas. E a igreja está muitas vezes de braço cruzado. O pastor falou aqui, mencionou, num casal. O dono do dinheiro é o nosso Jesus. E Ele tem dado para você o sustento todos os meses. E a gente precisa devolver o que é dele. Se a gente devolvesse o que é dele, a gente não precisava fazer campanha. A campanha ia ser outro motivo. A campanha era só para falar as bênçãos de Deus. Não precisava levantar recursos.
mas a gente precisa levantar recursos para que os projetos avancem. Hoje o nosso sonho é de ter um missionário em cada estado de capelania prisional. Efetivo. Éramos 4, e em julho a nossa irmã Mônica saiu de missões nacionais e foi para missões mundiais para trabalhar também com presídios. Brasileiros que estão presos em outros países, mas para a parte de tráfico humano e prostituição. Ore pela vida de Patrick. Patrick hoje, ele é usado por Deus para levar muitos jovens que vivia também na vida com ele. No dia que prenderam o Patrick, a polícia colocou o fuzil dentro da boca dele e atirou. Mas a bala não saiu. Deus tinha um plano na vida de Patrick. Eu acredito, meus irmãos, no controle de Deus. Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um plano para você. Tem um projeto para você. Eu fico doente, pastor, quando chega uma pessoa e diz assim: eu não me vejo na igreja, eu não sei o que fazer na igreja. Pergunta o pastor o que ele vai dizer, o que é que vai fazer na igreja. Porque tem serviço. Tem serviço. Patrick, ele gerenciava o crime dentro do presídio, quando era preso estadual. Preso federal hoje não sai informação de dentro. Hoje o preso federal não tem visita íntima. Hoje o preso federal, ele fala por parlatório, tem um vidro no meio, ele nem toca nos seus familiares. Patrick, quando entregou sua vida a Jesus, ele disse: como é que eu vou falar agora do amor de Jesus para as pessoas, se eu estou preso numa cela sozinho? Preso federal é uma cela sozinho. É um hotel. Está preso, mas é um hotel. Um custo de um preso federal para o nosso governo é 27 mil reais por cada preso. É o custo de um preso federal. Enquanto um custo de um preso estadual chega a 1.800. Olha a diferença. É um hotel. Segurança, equipamento de primeira, alimentação de primeira, 750 gramas por refeição, doce, suco, fruta. Não é ninguém que me disse, eu vejo alimentação entrando ali. E um testemunho muito interessante de Patrick, quando ele se encontra ali na cela sozinho, e ele lembra como ele comandava o crime dentro do presídio. Sabe como é que ele comandava o crime dentro do presídio? Falando pela boca da pia. Aonde tinha a pia e aonde tinha os canos saindo, o som ia saindo. E ali ele comandava o crime dentro do presídio. E quando ele se encontrou na sala sozinho com Jesus, ele disse, eu vou fazer essa mesma técnica. E começou a falar de Jesus pela boca da pia. Meu irmão, isso para mim, não sei para você, isso para mim é uma pancada. A gente tem muitas formas hoje de falar de Jesus. Muitas ferramentas para falar de Jesus. Aí a única técnica que ele encontrou para falar de Jesus para os seus colegas foi a boca da pia. E essa palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem poder. Imagina o que foi que aconteceu. Uma pessoa entregou a vida a Jesus pela boca da pia. E a gente fica se amarrando em muitas coisas no nosso dia a dia. Colocando empecilhos. Você já imaginou que os 12 discípulos tinham, naquela época, para falar de Jesus? Nada. Ah, eu não tenho recurso para fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Comece. Comece, meu irmão. Minha irmã. Acorda.
As coisas estão acontecendo aí para o mundo acabar. E a gente tem que acordar. O nosso Jesus, ele prometeu de voltar. E o que é que estamos fazendo? Passa aí, meu irmão. O pastor disse que hoje de manhã a gente não tinha problema de tempo. Amém? Fazer uma assembleia aqui, viu, pastor? O pastor está dizendo ali que não, acabou comigo, ó. Mauri Alves, meu irmão, deixa eu correr aqui. Mauri Alves foi o único preso a ser batizado dentro de um presídio federal no Brasil. E Deus me deu essa honra. Já teve outros batismos, não mergulhado, como a gente crê, pelo mergulho. E esse batismo foi interessante, porque nos foi negado esse pedido de batizar Mauri. E um dia eu estava na reunião com o juiz, com o promotor, com o diretor do presídio, e eu cheguei para o diretor e disse: e aí, diretor, quando é que a gente vai batizar Mauri? E o juiz corregedor olhou assim e disse: e tem preso federal querendo se batizar? Eu disse: tem. E se tem uma pessoa crente dentro do presídio federal, esse se chama Mauri Alves. O próprio diretor falou para o juiz. Aí o juiz se virou para o diretor e disse: então autorize. Eu disse: meu irmão, era essa palavra que eu estava precisando. Já fazia mais de ano que Mauri tinha pedido o seu batismo. E eu, conversando com o diretor do presídio, disse: mas como é esse batismo? Não, se a gente vai pegar ele, vai afundar dentro d'água. E quando eu disse que vai afundar dentro d'água, o diretor disse: tu vai matar ele. Porque batismo lá dentro, meus irmãos, é trocar facção. Tem algumas palavras que a gente não pode nem usar lá dentro. Não, eu vou batizar essa pessoa. Não, ele vai sair da facção dele e vai entrar para a sua facção. Ele disse: mas diretor, não tem facção melhor do que fazer parte do time de Deus. Essa é uma facção boa. E o presídio federal não pode entrar na piscina, o presídio federal não pode encostar na grade, o presídio federal não pode tocar no preso. Deus quebrou todos os protocolos aí nesse dia. Meus irmãos, vocês estão vendo só a foto, mas atrás disso aí tinha 22 pessoas chorando e não acreditando no que Deus estava fazendo ali. Só para encurtar a história, hoje, Mauri Alves, ele está preso em Bangu 3. Hoje, ele é líder da igreja dentro de Bangu 3. Amém, meus irmãos? Sabe quantas pessoas ele cuida? De 2.000. 2.000 pessoas. O Bangu 3 é um pavilhão para convertidos. E o líder da igreja de Bangu 3 é o nosso irmão Mauri Alves. Meus irmãos, eu fico triste. Eu já fui 2 vezes na igreja de Padre Miguel. Fica a 9 quilômetros de Bangu. 2 vezes, pastor. Pedindo um apelo para que a igreja cuide desse irmão. Ainda nenhuma alma se levantou para que a igreja vá lá dentro cuidar desse irmão. Sabe como é que eu cuido de Mauri? Por carta. Hoje tem uma facilidade, meus irmãos. Se você não tem coragem de ir para dentro do presídio, tem um projeto por cartas. Se os irmãos se interessar, passa o contato para o pastor Vitor e eu mando o contato da missionária Márcia Mendes. Ela vai encaminhar as suas cartas para o presídio. Você vai se comunicar com a pessoa dentro do presídio, mas você não vai saber de onde é essa pessoa, você vai receber só o nome. E o seu nome não vai, quem vai é o nome da igreja. E essas cartas vão ser trocadas. A última carta que eu recebi de Mauri Alves, uma parte que eu nunca esqueço, ele disse: pastor, eu estou firme e forte no Senhor Jesus. Pastor, pela lei do homem, faltava muitos anos eu sair daqui. Mas eu posso sair a qualquer momento.
eu não esqueço o que ele disse, que esse é um compromisso grande. Disse: pastor, eu quero voltar para Mossoró, morar aí com vocês, trabalhar com vocês, porque foi aí que eu conheci Jesus. Eu disse: nossa, que responsabilidade. Mauri Alves, ele tem 203 anos de pena. Chefe, ex-chefe do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Acima, só o cabeça. E Deus lavou e remiu a vida de Mauri Alves. Passa aí, meu irmão. Finalizar com esse rapaz. Esse rapaz eu amo. Tenho como filho na fé e filho mesmo. Conhecia Alexandre desde pequeno, mas Alexandre trilhou uns caminhos que não agrada a Deus. Ele passou 17 anos no crime. Mas desde pequeno eu conhecia Alexandre. Essa é a vida dele, passada. Presta atenção na cara dele e na cara das próximas fotos. Mais de 20 anos eu conheço Alexandre e Deus me deu o prazer de batizá-lo. Ele foi para uma Cristolândia. Passou 3 anos lá. Passou 1 ano, passou 2 anos, que é o tempo do projeto, e começou a ser um radical. Ele começou a ajudar as pessoas que chegavam dentro da casa da Cristolândia. E aí o pastor me deu essa honra de me chamar e de batizar Alexandre. Passa aí. Deus me deu o prazer de casar Alexandre. Alexandre volta para Mossoró e diz: pastor, agora, pastor, você quer que eu volte agora para Mossoró? Agora que eu comecei a namorar? Eu disse: essa é a hora. Interessante, meus irmãos, esse namoro, o pai da jovem ligou para mim. Ele disse: você é o pai de Alexandre? Não sei com quem que eu estou falando, mas o pai dele já faleceu. Eu posso ser o pai. E lembro como se fosse hoje, meus irmãos. Eu já estava na igreja quando Alexandre entra algemado para o enterro do pai. Essa cena eu nunca e ele nunca vai esquecer. Ele não abraçou a família o abraçou, porque a polícia não tirou nem a algema dele para o enterro do pai. O pai foi atropelado perto de casa. Nesse mesmo local que ele entra algemado, hoje ele é professor de taekwondo. A gente tem um projeto de arte marcial dentro da igreja. Passa aí, meu irmão. Olha só a família. Deus não me deu só um presente. Esse sorriso não tem preço. Não deu só um presente de Alexandre, deu 2 presentes quando ele retornou para Mossoró. Quando ele retornou, 1 ano depois ele se casou e hoje ele é professor de taekwondo e a esposa professora de balé. O antigo templo da igreja, fizeram um templo 4 vezes maior. Passa aí a foto. E sou eu, ó. Eu sou o mestre de Alexandre. Por isso que eu conheço Alexandre desde pequeno. Alexandre, meus irmãos, ele deu muito trabalho para mim. Muito. Dentro do presídio e fora do presídio. Eu cheguei a pagar traficante. Para o traficante não ir matar Alexandre. Eu não sei quanto é que vale uma vida. Mas aquelas pessoas são preciosas para Deus. Passa aí. Olha só. Esse aí é o antigo templo da nossa igreja. Hoje esse espaço aí é só para o projeto de taekwondo e de balé. Muitas pessoas, a gente não só ensina taekwondo. A gente leva a palavra de Deus para aqueles jovens. Vocês não têm noção dos áudios e textos que a gente recebe dos seus familiares.
Disse, meu Deus, meu filho mudou no colégio, meu filho mudou em casa. A arte marcial, ele traz essa disciplina. Foi luta para colocar dentro da igreja. Mas hoje os anciãos estão trazendo os seus netos para treinar. E ali a gente já insere nos embaixadores, já insere nas mensageiras do rei. Ainda tem esse projeto aqui. Meus irmãos, esse projeto é a bênção de Deus. Eu fiquei, pastor, impactado que eu fui às Olimpíadas em Fortaleza esse ano. Nossa, eu não sabia como a embaixada funcionava tão bem. Eles não vão só jogar, não. Eles vão aprender de Bíblia. Você imagina uma criança de 9 anos, tem quantos anos? Quantos anos? 12? 11 anos. Você sabe dizer todos os livros da Bíblia? E cada Bíblia, cada livro dizer quantos capítulos tem. 9 anos. O menino respondeu em 2 minutos e 35. 2 minutos e 35. Eu acho que se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, vamos lá, vamos escrever todos os livros da Bíblia e quantos capítulos tem? Para ver o tempo que você ia responder. E não podia responder errado não, viu? Não podia faltar nenhum acento no livro. 2 minutos e 35. 9 anos. A gente não quer mais saber de Bíblia, meus irmãos. A verdade é essa. A gente não lê mais Bíblia. A gente não ora mais. Quando foi que você orou a Deus chorando? Clamando? Faz tempo. Passa aí, né? Esse é o meu contato. Se Deus tocou no seu coração, meu irmão, minha irmã, e quer trabalhar na capelania prisional, eu digo hoje que dentro do presídio é o local mais seguro para mim. Porque é o local que Deus quer que eu esteja. Eu já fui na Cristolândia em São Paulo, na Cracolândia. Nossa, parece que essa camisinha amarela aí tem poder. Quando a gente veste essa camisinha amarela, ninguém mexe. Pelo contrário, muito respeitado. Muito respeitado. Eu acho que não é nem a camisa amarela, é esse nome aí que tem. Esse tem poder para transformar qualquer vida, meus irmãos. Qualquer vida. Eu nunca vi uma pessoa defender tão bem num TCC falando de Jesus como Luiz Fernando da Costa. Fez o seu TCC defendendo a pessoa de Jesus. O cara tirou 8,9 na sua defesa. 42 laudas defendendo a pessoa de Jesus. O cara conhece Bíblia. Só falta um toque do Espírito Santo de Deus. Você já imaginou uma pessoa dessa entregando a vida a Jesus? O que é que ele pode fazer? No final do culto, quando a transmissão estiver encerrada, aí eu falo uma palavra para vocês. Se o pastor me der essa oportunidade. Pega o meu contato, aí está o meu e-mail. Se você deseja... Cadê Érica? Eu vou pedir a ajuda de Érica. Meus irmãos, precisamos avançar no nosso campo. E se você se sentiu de Deus, adotar esse projeto. O que é R$35 hoje? R$35 você come uma pizza e num canto bem barato. R$35 por mês. Mas Deus tocou no seu coração de adotar esse projeto com 50, com 100. E eu faço um desafio para o pastor, para a igreja. Fazer um pan-igreja, adotando esse projeto. Deus, o dono da obra, não é nós. O dono da obra é Deus. Meus irmãos, parece um negócio. Quanto mais eu dou para missões, mais Deus me dá. O salário de missionário não é muito não. Mas Deus nunca deixou faltar nada para mim. Nunca.
E eu acredito que com vocês não é diferente. Levante suas mãos, que a nossa irmã vai entregar o folheto. Eu preciso desses folhetos. Se você não conseguir preencher, mande o zap para mim, que a gente manda direto no zap para você preencher o boleto. Mas a gente precisa das fichas preenchidas e entregue para nós no final do culto. Importante, não erre o CPF e o nome completo e a data de nascimento, porque senão a gente não tem como gerar o boleto. Pode ser débito em conta, pode ser crédito, pode ser cartão de crédito, da forma que você puder. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Vamos ter um treinamento de capelania prisional, já está agendado, né? Eu mandei o cartaz para o pastor pode enviar para a igreja. E a gente quer cadastrar essas pessoas dentro do presídio aqui em Maceió, o presídio que tem masculino e feminino. Olha da benção, quando eu disse que eu ia fazer o trabalho de capelania prisional aqui em Maceió, aí a missionária Márcia chega para mim e diz assim: a minha irmã é policial penal. Eu disse, já está no caminho. E segunda-feira eu já tenho uma reunião na Secretaria de Segurança, já para tratar para a Igreja Batista entrar dentro do presídio. A gente tem todas as ferramentas, todo o caminho, todos os passos. Precisamos de voluntários. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.